Deus, glórias a Deus. É por isso que o Espírito Santo de Deus me impulsionou, colocou no meu coração, aleluia, de fazer essa campanha do Salmo 91 e a armadura de Deus, aleluia. Quer ver um exemplo na Bíblia? Glórias a Deus, aqui fala, irmãos, um exemplo claro na Bíblia. Aqui fala sobre o rei Ezequias. Foi ameaçado, irmãos, pelo rei Senaqueribe. Esta foi a resposta de Ezequias: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Em 2 Crônicas 32:7, o rei Ezequias, glórias a Deus, aleluia, ali ele foi ameaçado, irmãos, pelo rei Senaqueribe. Houve uma ameaça, um confronto. Ele não somente ameaçou o rei Ezequias, ele não só ameaçou o rei Ezequias, como ele confrontou, aleluia, o Deus vivo, aleluia, mas o rei disse para ele: maior é o que está conosco, não temas a quantidade, o número que eles são, eles podem até em quantidade, estar em quantidade maiores do que a nossa, mas maior é o que está conosco, maior é o que está na nossa frente, aleluia, maior é aquele que está conosco. Não confia no braço de carne, mas confia no braço poderoso, potente do Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor dos Exércitos, o Deus vivo, o Deus poderoso, aquele que nunca perdeu uma batalha e nunca vai perder uma batalha, nem na minha, nem na tua vida, aleluia, aquele que pode tirar o seu filho das drogas, o seu esposo da prostituição, da cachaça, da bebida. Talvez o teu esposo foi embora, aleluia, deixou, quebrou aliança, não sei, mas o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da Bíblia, o Deus, aleluia, glórias a Deus, que criou o universo, que criou o céu, a terra, tudo quanto há, ele tem poder, aleluia, te dá vitória nessa batalha, te dá vitória nesta guerra. Só que nós precisamos, aleluia, das armas certas. O povo de Deus está perdendo guerra. O povo de Deus está perdendo batalha, porque tem usado as armas erradas, tem lutado com as armas erradas. Glórias a Deus. Como assim, missionário? Muitas vezes, irmãos, nós estamos em combate espiritual, em luta espiritual, e não vigiamos na nossa boca, na nossa língua, nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, no nosso pensamento. O diabo, o nosso inimigo, ele lança dardos inflamados para poder, aleluia, dispersar o povo de Deus, aleluia, para nos tirar do foco, para nos tirar da direção, do direcionamento que o Senhor nos dá. Mas em nome de Jesus, eu profetizo nesta manhã que o meu Deus, o teu Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ele vai direcionar os teus pensamentos, os teus olhos, a tua boca, o teu ouvido, os teus pés, o teu corpo na direção certa. O Senhor vai direcionar, porque a batalha pode estar travada, a batalha pode ser grande, o inimigo pode ser um Golias, o inimigo pode ser um Golias, a tua batalha pode ser a muralha de Jericó, que não pende nem para a esquerda nem para a direita, não importa. Aleluia, não importa, meu amado e minha amada irmã, meu amado e minha amada ouvinte nessa manhã em Cristo Jesus. Aleluia, quando o Senhor dá ordem, quando o Senhor, aleluia, fala para você: vai porque eu sou contigo, não temas porque eu te ajudo, eu te esforço e te sustento com a destra da minha justiça. Porque você vai temer? Porque eu vou temer o adversário. Aleluia, o muro de Jericó, irmãos, o Senhor me deu uma revelação profunda. Aquele muro era pedras. Aquele muro, aleluia, poderia facilmente muitos exércitos derrubar aquele muro. Sabe, irmãos? Mas o Senhor me revelou algo profundo, irmãos. O Senhor me revelou que aquele muro era sustentado por demônios. Porque ali havia, aleluia, glórias a Deus, havia ali adoração a outros deuses, adoração. Aquele povo era um povo idólatra, era um povo que fazia feitiçarias, era um povo que adorava outros deuses, fazia sacrifícios, aleluia, para outros deuses, não serviu o Deus de Israel. Então aqueles muros eram sustentados por demônios, principados. Era por isso que ninguém conseguia derrubar aqueles muros. Então Deus fez o quê? Deus deu uma estratégia
estratégia para Josué. Deus deu uma estratégia. O Senhor, ele é estrategista. Ele dá estratégia para o teu povo. Ele dá estratégia para a igreja vencer as batalhas. Mas a igreja precisa estar atenta à voz do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. E a Bíblia fala, irmãos, que Josué, ele seguiu à risca. Ele seguiu à risca as estratégias de Deus. Irmãos, tudo que o Senhor ordenou ele fazer, ele obedeceu. O segredo está na obediência. O segredo está na obediência. Quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós entendemos que a mente dele, os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos, e ele sabe o que será lá na frente, ele sabe como nós vamos vencer a batalha, aí sim o Senhor, ele nos dá a vitória, porque a vitória já é nossa, aí nós conseguimos vencer a guerra. E aqueles muros foram derrubados, aqueles muros caíram abaixo, aqueles muros foram, aleluia, caíram por terra. Por quê? Porque Josué entendeu, obedeceu, ouviu. Primeiro ele ouviu, primeiro ele foi buscar direcionamento, primeiro ele foi buscar a direção do Senhor, primeiro ele foi buscar o direcionamento de Deus. Deus falou, ele ouviu. Aí depois o que? Ele obedeceu. Ele obedeceu o que Deus falou e Deus deu vitória para o povo dele, irmãos. Está escrito na Bíblia, para a honra e glória do Senhor. E mais, aleluia, aqui a palavra do Senhor também fala, irmãos, glórias a Deus, aleluia. Glórias ao Senhor Jesus, aleluia. Aqui também fala um exemplo sobre a armadura de Deus, aleluia. Em Lucas 11, 21 e 22, Jesus disse que quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo. Quando, aleluia, reparte os seus despojos, Jesus Cristo é o mais valente. Aos que desarmou a Satanás e nos libertou do império das trevas. Colossenses 1, 13, 14. Então, quando o valente ele está armado, o inimigo pode armar emboscadas. Jesus disse, ele pode se achar valente. Satanás, ele faz barulho. Ele faz barulho, meu irmão, minha amada irmã, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte, você que nos ouve, aleluia, por esse vídeo. Ele faz barulho, ele chacoalha tudo, para poder te amedrontar, que nem Golias fez com Davi, né? Davi era um menino, irmãos, mas olha o amor desse menino, olha o amor dele por Deus, olha a fidelidade, olha a coragem desse menino. Por quê? Ele tinha coragem dele mesmo? Não, ele não tinha coragem dele mesmo. Mas o Espírito Santo o impulsionou. Ele temeu o Senhor. Ele temeu e falou, não, ele está afrontando o meu Deus. Ele está afrontando o Deus de Israel. Quem é ele para afrontar o Deus de Israel? Quem é ele para afrontar o Deus vivo? Quem é ele para afrontar o povo de Deus? Quem é ele para afrontar você nessa manhã? Quem é ele para afrontar o teu casamento? Quem é ele para afrontar o teu, aleluia, teu filho, a tua filha, o teu trabalho, aquilo que Deus colocou na tua mão? Quem é? Quem é ele? O incircunciso, aleluia. Davi disse, você vem contra mim com espada e lança, escudo. Olha só, arma carnal. As armas eram carnal. Saul tentou vestir Davi com a armadura terrena, mas o que aconteceu? Não coube nenhuma, porque nossa luta não é contra a carne e sangue, mas a nossa luta é contra os demônios, principados e potestades, dominadores das trevas deste século, aleluia. E ali Davi entendeu que a luta dele era espiritual, e ele foi, irmãos, ele foi em nome do Senhor dos Exércitos, ele foi em nome do Deus de Israel, aleluia. Ele não sabia como seria, mas na hora o Senhor lhe deu estratégia. Pega as 5 pedras. Ele pegou as 5 pedras e com uma única pedra direcionada, aleluia, o Senhor derrubou aquele gigante. Davi passou espada na cabeça do gigante, aleluia, e o povo de Israel foi honrado. O exército de Israel foi honrado, irmãos. É isso que Deus quer. Deus quer que nós escutamos a voz dele. Deus quer que nós tenhamos direcionamento. Deus quer que nós tenhamos direcionamento espiritual para nós vencermos a guerra. Busque
direcionamento de Deus. Busca as armas espirituais. Aleluia. De manhã cedo, de tarde, ore essa palavra do Salmo 91. Ore essa palavra da armadura de Deus de manhã, meio-dia. Aleluia. De tarde, 6 horas da tarde, meia-noite, ore dentro da tua casa. Peça para que o Senhor venha revestir o teu esposo, o teu filho, o teu casamento, a tua família com essa armadura. E ela será, aleluia, forte. Eu me lembro, irmãos, eu vou contar um breve testemunho aqui, irmãos. Eu me lembro, uma certa feita que eu estava orando por uma pessoa, um homem, um jovem. Aleluia. Ele estava ali numa grande guerra, uma grande batalha espiritual, irmãos. E o Senhor colocou no meu coração: ore a armadura de Deus. Fala o nome dele e ore a armadura de Deus. E eu fiz uma campanha, eu começava a orar a armadura de Deus todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, eu orava a armadura de Deus. E num dia desses, o Senhor, numa certa noite, eu tive um sonho. O Espírito Santo me deu um sonho. Eu vi esse rapaz, esse homem todo revestido da planta dos pés ao alto da cabeça, com uma armadura celestial. Uma armadura celestial, não era armadura terrena, irmãos, brilhava, reluzia, era uma armadura. E o Espírito Santo colocou no meu coração: olha aí a armadura que você está orando para que eu revista. Ele está revestido com a minha armadura. Irmãos, essa armadura, ela é espiritual. E eu pude entender que ali, aleluia, ele estava frágil, ele estava sendo atacado pelo nosso inimigo. Mas ali, quando eu comecei a orar essa palavra, a armadura de Deus, e eu falava o nome dele, e eu orava a armadura de Deus, cada um desses versículos, eu falava o nome dele. Aleluia, o Senhor o armou com a armadura celestial, e ele ficou imune. Ele ficou imune contra os ataques do diabo, contra os ataques dos demônios, irmãos. Glórias a Deus. E nessa manhã, aleluia, o Senhor, ele quer falar conosco. Ele quer nos dar estratégia. Ele quer nos dar revestimento. Aleluia, ele quer, aleluia, quebrar o arco forte debaixo dos nossos pés. O inimigo, ele ama cilada debaixo dos nossos pés. Nós pisamos e ele arma um laço ali, ele prepara o arco, mas o Senhor Deus nessa manhã ele é poderoso para despedaçar todo o jugo. Ele é poderoso para quebrar o arco do forte, para quebrar o arco do inimigo, para quebrar o arco de Satanás e para revestir o povo dele nessa manhã, para te revestir nessa manhã, para revestir o seu filho, o seu esposo, o seu trabalho, a sua casa, a sua família, o seu ministério, o seu chamado nessa manhã. Nessa manhã o Espírito Santo de Deus, ele me impulsiona, aleluia, a te dizer: toma posse desse arsenal que o Senhor te dá nesta manhã. Toma posse em nome de Jesus. Aleluia, de cada uma dessas armas espirituais. Aleluia, a arma de combate, a arma de ataque, a arma de defesa. Nessa manhã, em nome de Jesus, toma posse desse armamento pesado. Toma posse desse armamento pesado que o Senhor coloca sobre ti nessa manhã. Em nome de Jesus, irmãos, eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto a glória do Espírito Santo de Deus. O Senhor está revestindo pessoas aqui. O Senhor está revestindo você nessa manhã. Você que me acompanha nesses vídeos. Aleluia, aleluia. Muda a sua maneira de orar. Se não está dando certo de uma maneira, começa a orar dessa maneira. Começa a profetizar essa armadura sobre os teus filhos, Senhor. Que o meu filho fulano tal, revista ele com essa armadura, revista ele com o capacete da salvação, revista ele com a espada com a espada que é a tua palavra, revista ele com a couraça da justiça, revista ele, aleluia, aleluia. Glórias a Deus, revista ele na preparação do evangelho da paz, revista ele com todos esses arsenais que o Senhor tem na tua palavra. Então nós temos que tomar posse, meus amados e amadas irmãs, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte, nessa manhã em Cristo Jesus. Aleluia, por isso que o Senhor colocou no meu coração essa palavra. E fazer essa campanha, 7 dias, estaremos nessa campanha, no Salmo 91, e a armadura de Deus, Efésios 6, versículo 10. Para que a igreja tome posse dessa palavra, irmãos. A igreja precisa ouvir a palavra que liberta. A revelação é muito bom, irmãos. Revelação é ótimo, porque ali Deus vai mostrar onde o inimigo está
operando contra a igreja, mas a maior revelação é a palavra de Deus. A maior revelação que nós temos é a palavra de Deus, irmãos. É quando nós lemos a palavra de Deus e nós nos encaixamos, nós absorvemos a palavra de Deus, entramos na palavra de Deus, e ela entra em nós e nós entramos nela, e assim o inimigo de Deus, ele é derrotado, ele é derrotado, ele é vencido pelo poder da palavra, pelo poder do nome de Jesus. Glórias a Deus. E nesta manhã, glórias a Deus, que nós possamos tomar posse dessa palavra. Amém? Glórias a Deus, que Deus seja louvado. Você que tem o seu copo com água, coloque aí, nós estaremos fazendo oração agora. Você que tem a sua fotografia, sua peça de roupa, sua chave, seu documento da justiça, causa na justiça. Às vezes você fez, eu não sei, uma inscrição na GEAB, eu não sei, um carro, uma moto, eu não sei, irmãos. Pode ser tanto no espiritual, como no material, como no ministerial, em todas as áreas. O Senhor vai visitar todas as áreas, né? Talvez você está aí na sua casa e você está passando alguma dificuldade no seu celeiro, na sua geladeira. Você abre a geladeira, só tem água. Você olha para o seu celeiro, não tem nada. Então você vai lá nessa manhã, glórias a Deus, e você vai começar a profetizar. Eu vou estar orando aqui, você vai começar a profetizar. Glórias a Deus, você vai profetizar que Deus vai mandar providência do céu, que Deus vai mandar, aleluia, se for preciso, os corvos para te alimentar. Irmãos, Deus faz isso. Deus usa o inimigo para nos abençoar. Corvos só comiam carniça. E olha quem Deus usou: os corvos para alimentar Elias no deserto. Olha só, Deus é Deus, irmãos. Quando ele dá ordem, tudo tem que obedecer, tudo tem que estar sujeito à voz, ao comando da voz dele. Então vai lá no seu celeiro, na sua geladeira, ora, profetiza, e eu creio que essa semana Deus vai entrar com providência. Amém? Eu quero fazer, aleluia, essa oração nesta manhã, glórias a Deus, em cima, aleluia. Deixa eu ajeitar aqui em nome de Jesus, irmãos. Não liga não, porque tudo que é ao vivo é uma benção. Glórias a Deus. Mas eu quero estar orando junto com os irmãos. Aleluia. Essa oração é a oração de libertação. A oração de libertação em armadura de Deus. Nessa manhã. Glórias a Deus, que os irmãos, aleluia, fechem seus olhos, nós estaremos orando. E tudo que você, aleluia, colocar na tua mente agora, eu creio que o Espírito Santo de Deus, que os anjos do Senhor vai entrar em ação, como está lá no Salmo 91, versículo 10 e 11. E o Senhor dará ordem aos seus anjos para que nos guardem em todos os seus caminhos. E Ele vai guardar aqueles que você apresentar nessa manhã. Amém? Oremos. Em cima dessa palavra, irmãos, eu quero orar, fazer essa oração de libertação em cima dessa palavra. E por esta causa eu me ponho, disse Paulo, né? Paulo escreveu essa carta aos Efésios. E por esta causa eu me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma toda a família, aleluia, de todos os estados, municípios, do Brasil até fora do Brasil, toda a família, tanto no céu como sobre toda a terra. Toda a terra. Efésios 3, 14, 15. Nós estaremos, aleluia, eu quero deixar essa palavra, aleluia, e começar a oração. Oração intercessória de libertação. Glórias a Deus. Eu quero que você diga comigo 7 vezes: o sangue de Jesus tem poder, 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 o sangue de Jesus tem poder e o sangue de Jesus tem poder. Senhor, lança o teu glorioso poder, Senhor, contra o inimigo, Espírito Santo de Deus. Dissipa o inimigo com o teu poder. Domina, Senhor Jesus, os teus inimigos nesta manhã com o teu poder. Que o teu poder, Senhor amado, que o poder da tua ira seja lançado contra os poderes das trevas. Isso é escrito lá no Salmo 90, versículo 11. Senhor Jesus, glórias a Deus, aleluia. Lança, Senhor Jesus, o teu poder, lança, Senhor Jesus, a tua autoridade, Senhor, contra, Senhor, os inimigos, Pai, que eu encontrar em nome de Jesus. Está escrito lá em Mateus, glórias a Deus, 10:1, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nessa manhã, igreja do Senhor, igreja amada do Senhor, glórias a Deus, aleluia. Faz os poderes das trevas se submeterem ao teu poder, aleluia, o teu poder que opera na minha vida e na vida de cada irmão, aleluia, nesta manhã, em nome de Jesus, na vida daqueles que o teu povo está orando. Efésios 3:20, faça, Senhor Jesus Cristo, que o teu fogo de glória
que o teu fogo sagrado, teu fogo divino, queima, Senhor, cada raiz ímpia na vida, Senhor, dos teus servos que estão orando na minha vida nesta manhã, em nome de Jesus. Corta, Senhor Jesus, toda a raiz de amargura da vida de cada um dos meus amados irmãos, amadas irmãs, amado e amado ouvinte, e da minha vida, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, e o sangue de Jesus tem poder. Expulsa todos os espíritos enraizados de bruxaria, de feitiçaria, de maldição hereditária, delegada, imposta na primeira, segunda, terceira, quarta, até a última geração, em nome de Jesus, Senhor Jesus Cristo. Expulsa esses demônios, Senhor, esses espíritos, Senhor, em nome de Jesus Cristo Nazaré. Liberta-nos, Senhor, de toda ligação com Satanás, em nome de Jesus Cristo. Se houver alguma ligação da minha vida, na vida dos meus filhos, na vida dos teus servos, na vida da igreja, do teu povo, nesta manhã, Senhor, venha ser libertado, venha ser quebrado, destronado, repreendido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Lucas 13:16, amarro, repreendo todo espírito de Satanás, Senhor, todo espírito de bruxaria, de feitiçaria, mandracaria, voodoo, magia negra, Senhor, que opera, meu Pai, na vida dos teus servos, na minha vida, na vida dos teus servos, do teu povo, em nome de Jesus Cristo Nazaré. 1 Tessalonicenses versículo 10, 18, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, e o sangue de Jesus tem poder. Satanás, tu perdesse a guerra no céu, que todos os inimigos que querem guerra contra o Cordeiro sejam destruídos, sejam queimados, quebrados, repreendidos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que todo pacto, se houver algum pacto, Senhor, lá no passado, no presente, não haverá nenhum no futuro, em nome de Jesus Cristo, seja quebrado, seja anulado toda palavra no mundo espiritual, toda palavra dita, falada, pensada, todo pacto no mundo espiritual seja anulado, cancelado pelo poder que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, e o sangue de Jesus tem poder, meu Pai. Apocalipse 14, Apocalipse 17, 14, nesta manhã, Senhor, eu quero apresentar, Senhor, a vida dos teus filhos, das tuas servas, dos teus servos, do meu amado ouvinte, Senhor, aquele que ainda não aceitou Jesus, aquele que está ouvindo esse vídeo, que o Senhor possa repreender nessa manhã toda obra maligna, toda obra mandada, toda bruxaria, feitiçaria, mandracaria, voodoo, magia negra, tudo, Jesus, que tem impedido o teu povo de avançar, Senhor, na vida espiritual, na vida material, na vida sentimental, na vida familiar, meu Deus, vai anulando, Senhor, toda palavra dita, falada, pensada no mundo espiritual, todo pacto, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Visita nesta manhã esses lares, visita o meu lar, a minha casa, o lar dos teus filhos, das tuas filhas, dos teus servos, das tuas servas, daquele que me ouve, Senhor, nesta manhã. Em nome de Jesus, visita o celeiro, visita a geladeira do teu povo, Senhor, visita, meu Deus, com o teu fogo, com o teu poder, em nome de Jesus, visita, Senhor, visita, Espírito Santo da verdade, visita, Senhor, com o teu fogo, visita, Senhor, com a tua glória, visita com a tua unção, meu Pai,